Como um navio encalhado no canal de Suez, no Egito, pode deixar a sua comida mais cara? Tô de volta. Antes de a gente começar a entender essa bagunça, deixa seu like e já se inscreve aqui no canal. Seguinte, um navio chamado Ever Given, da empresa Evergreen, é um monstro, o navio é gigantesco. Ele tem 58 de largura, 458 metros, 400 metros de comprimento e 358 metros de altura, maior do que a Torre Eiffel, por exemplo. Esse navio ele saiu da Malásia, parou na China e estava indo para o porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa. Passando pelo canal de Suez, logo no início, o canal ele tem, digamos assim, duas pernas, entre aspas. Tem um trecho que é um gargalo bem aqui, bem no início, perto do Oceano Índico, já na saída do Oceano Índico, em direção ao norte. Depois vem o Mar Vermelho, mais à frente nós houve uma obra recente e você tem duas saídas. Uma para quem vai do sul para o norte e uma do norte para o sul, ok? E o navio encalhou justamente no primeiro gargalo. O que aconteceu? É um navio que sozinho pesa em torno de 200 mil toneladas e carrega 20 mil containers, que pode ter uma diversidade de coisas dentro desses containers. Até onde se sabe não tem carga viva, mas fora isso pode ter de um pouco tudo. O navio ele é muito grande, ele é quase do limite do canal. Você tem o canal, você tem em área navegável, você tem em torno de 190 metros de área navegável, porque as margens dele são muito rasas. Nessa época do ano, justamente ali, tem um fenômeno chamado Kansen, que é um vento que sopra do deserto e ele sopra muito forte. O vento pode chegar a 50, 60, 70, 80 km por hora. É um vento seco e de areia. Vamos lembrar, como eu estou falando, é um navio que está lotado de container. O que acontece? Por ser um navio muito grande e ter muito peso, né, muito container, esses containers vão servir como se fossem uma vela, né? O vento vai bater nesse container e vai fazer com que o navio se mexa. Isso faz com que a proa do navio perdesse o sentido, né? Quer dizer, o navio acabou girando, fazendo um drift náutico. Muito bem, justamente a proa, né, bateu numa das margens e encalhou ali. Por inércia, né, quando bate, o restante do navio foi andando e parou. E pronto, ninguém mais anda. E o que isso tem a ver com você que está aí? Por enquanto, não tem muita coisa que possa haver, não. Vamos entender como isso pode afetar o mundo inteiro. Não é a primeira vez que o canal de Suez passa por um bloqueio. Então, para vocês terem uma ideia, né, houve a crise de Suez, em 1956, que manteve o canal de Suez fechado por bastante tempo. E você teve a Guerra dos 6 Dias, que manteve o canal de Suez bloqueado por 8 anos. Só nessa da Guerra dos 6 Dias, na época foi responsável por uma queda do comércio marítimo de 20% de todo o comércio marítimo global. Vamos entender no hoje. O canal de Suez hoje representa 12% do comércio mundial e 20% do comércio de containers. Aqueles containers estão ali de graça, né? As pessoas pagam aluguel, compra, para aquilo estar ali. Como eu disse, a margem direita, né, de quem está indo para a direção norte, na margem direita do canal, você tem justamente os maiores produtores de petróleo do mundo. Você tem a Arábia Saudita logo ali na encosta. E é justamente esse caminho que faz com que os navios de gás e petróleo passam, né, em direção à Europa e posteriormente a América do Norte, por exemplo, Estados Unidos e Canadá. Os navios que vão para a América do Sul não passam pelo canal de Suez. Todos eles contornam, que saem da Ásia, passam pelo Cabo da Boa Esperança e vêm para cá. Então eles não são afetados diretamente. Você falou que isso pode me afetar. Como que isso pode me afetar? Na verdade, como isso pode nos afetar? Muito bem, como eu disse, navios petroleiros passam naquela região. Qualquer logística de transporte leva em consideração, obviamente, a distância. Saindo da Ásia, passando por ali, pelo canal de Suez, passando pelo mar Mediterrâneo, são 6 mil quilômetros a menos do que você tendo que contornar o sul da África. 6 mil quilômetros a menos. 6 mil quilômetros a menos de combustível, 6 mil quilômetros a menos de hora de tripulação, 6 mil quilômetros a menos de mantimento que você paga
para essas pessoas estarem ali, só para essas pessoas estarem ali. No momento em que um navio desse tamanho bloqueia o canal de Suez, não é só esse canal, não é só o navio que vai ser afetado. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a fila está girando em torno de 300 navios. E até o momento as informações são de que parece que 14 possuem cargas vivas, de ovelha, por exemplo. Então, olha o tamanho do prejuízo que isso já está causando se a gente for pensar em ququalquer prejuízo de qualquer natureza. Prejuízo financeiro, prejuízo ecológico, né, desses animais que estão ali, podem estar sofrendo, porque são vidas que podem ser perdidas, enfim. Economicamente, como que isso reflete, né? Se eu tenho um navio petroleiro que precisava passar por um trecho e agora eu tenho que dar a volta e andar 6.000 quilômetros a mais, isso vai deixar o petróleo, aquele petróleo mais caro. Ou seja, a expectativa é que o preço do petróleo possa subir já de cara 6% nas próximas semanas. Ou seja, e é aí que isso vai refletir na gente. 6%, né, do petróleo subiu. Se a política de preço da Petrobras hoje continuar do jeito que está, né, é o preço da gasolina que sobe, do diesel, e aí isso é repassado. Né? E isso que é importante da gente entender. Quando uma crise dessa acontece, ela afeta toda uma cadeia, ela afeta todo mundo, ela afeta você, a gente. Né? Por exemplo, esse navio, ele leva entre diversas coisas semicondutores, que são importantes para fazer, por exemplo, chips de placa de celular, para fazer coisas de automóveis. Você tem produtos chamados de semi-acabados que estão esperando para chegar em um determinado momento, para alguém pegar esse produto para poder fazer algum outro produto final. Então, é uma cadeia de coisas que está aguardando soluções. E quando você tem 300 navios na fila por causa desse, é um atraso de entrega de um monte de coisa. Para o Egito, especificamente, isso é muito importante. Pra você ter uma noção, o Egito é um país que hoje passa por uma crise financeira muito importante, muito grave, desde 2013, como se já não bastasse a pandemia. Só em 2020, eles fizeram um empréstimo com o FMI de 8 bilhões de dólares. O canal parado, né? Porque os navios que passam por ali pagam pedágio para o Egito. Para vocês terem uma noção, 2% de todo o PIB do país vem do canal de Suez, vem dos pedágios que os navios que passam por ali pagam. Então veja, uma economia que está em crise, uma economia combalida, uma economia já com dívidas, e esse navio bloqueando essa passagem é um prejuízo na faixa de 12 a 14 milhões de dólares por dia, só para o Egito. Em termos de economia global, a Lloyd de Londres calcula que o prejuízo possa ser de 9 bilhões de dólares de prejuízo. Porque todo mundo agora vai ter que refazer as rotas de comércio. Mas beleza, Guilherme. Você falou, os navios vão ter que dar a volta. Então por que esses 300 navios que estão ali simplesmente não dão a volta? Porque não dá. Se ele tiver que fazer a volta, ele provavelmente não tem combustível para fazer isso tudo. Ainda que ele pense em fazer, ele vai ter que parar em algum lugar para abastecer. Abastecer de comida, abastecer de combustível. Abastecer, né? Ou seja, são mais gastos. Hoje é mais barato esses navios ficarem ali esperando do que simplesmente saírem dali e tal. Porque vamos entender, não é um carro, né? Um navio não manobra de uma maneira tão fácil e tal. Não é ali você fazer um girozinho no próprio eixo e acabou. Vocês terem noção, só o Ever Given, pelo tamanho dele, um diâmetro de curso, um diâmetro de curva dele pode chegar a 2 km, só ele. Então você imagina como deve ser manobrar esse monte de embarcação que está por ali. Não é fácil. Agora um fato curioso, lista de produtos que de cara já vão sofrer com algum prejuízo. Não aqui no Brasil. O primeiro é o petróleo e o gás, como eu já falei, justamente pelos países produtores que estão ali do lado. A própria falta de containers, como eu disse, esse navio tem capacidade para 20 mil. E ele está com 18 mil containers. Quer dizer, container não é um negócio que você vai ali e faz outro. É complicado. Então esses containers saem dali, você descarrega outra mercadoria, preenche o espaço e vai circulando essa economia. Os próprios containers começam a entrar em escassez. E aí a gente entra numa situação curiosa, que é na exportação de celulose. A exportação de celulose no mundo já sofre com a escassez de containers. Com essa situação, a coisa piora. E aí, olha que curioso, na América do Norte e na Europa, a galera tá correndo risco de sofrer com escassez de papel higiênico. Olha que cagada.
Como se não bastasse também, pela curiosidade, um produto que curiosamente também pode sofrer escassez nas próximas semanas é o café instantâneo, porque ele é feito de um café chamado café robusta, que vem da África Oriental e vem também da Ásia. E passa por ali. Eles poderiam importar o café robusta brasileiro, mas eles não gostam do nosso café robusta, sei lá por quê, não entendo de café. E por causa disso, nesse café europeu vai ficar mais caro. Espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo de volta. Espero que eu tenha sido objetivo, conseguir trazer as informações para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde já no próximo vídeo. Um abraço!